Pessoal, ainda nessa questão aqui do fator capital, eu preciso começar assim. Para existir um investidor, que é uma pessoa disposta a empregar seus recursos em troca de uma remuneração proporcional ao seu investimento, deve-se primeiramente acumular riqueza. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala, rapaz, vou atrás de investidor. Ele pensa que investidor é aquele cara que quer jogar dinheiro fora, porque ele tem dinheiro e quer jogar fora. Não, não é isso. O investidor, ele precisa ser convencido, e ele precisa também, além desse convencimento de que a venda da proposta vai ser boa, ele precisa enxergar nessa proposta lucro, né? Que lucro é esse? Nós não sabemos. Só para vocês poderem ter uma ideia, muitas pessoas elas investem em política e não é pelo dinheiro, mas pelo status. Então eu tenho pessoas que elas preferem economicamente ter um status. E esse status ela vai trazer vários benefícios. Eu não sei se vocês já ouviram falar que, olha, eu trabalhei de graça em tal lugar, mas eu tive contatos, e contatos é muito importante. Então tem pessoas que falam isso. Então você começa a tentar entender, né, que tipo, né, de investidor você quer, ou que tipo de investidor você vai ser. Então eu tenho essas variáveis econômicas também que estão permeando dentro da sociedade. Uma pessoa ela gasta de repente R$1 milhão para ser um vereador. Por que ela gastou R$1 milhão para ser vereador? Se o salário de vereador, né, de forma limpa, de forma honesta, não vai lhe render esse dinheiro em 4 anos, pensando dessa forma, né? Pensando que um vereador ganha em torno mais ou menos de, sei lá, colocar aqui R$10 mil, R$12 mil, num ano R$100 mil, o cara gastou R$1 milhão numa campanha política. Mas você precisa entender quais são todos os benefícios, quais são todos, não só o status, como os benefícios que esse cargo ele pode lhe proporcionar. Estou falando isso de forma limpa, né? Sem a gente estar pensando aí em desonestidade, não, de forma limpa. Então você precisa verificar essa situação. E aí você tem fontes acumulativas, né? Eu tenho fontes acumulativas. E você tem o que é esse fator acumulativo? Eu tenho interno e tenho externo. Interno, a poupança das famílias, a poupança da empresa, né? A poupança do setor público. Então, esse fator de acumulação, ele são o que você conseguiu guardar. De novo, você não precisa pensar propriamente dito em valor financeiro. Mas você pode pensar assim, olha, eu vou investir em terra e a minha poupança vai ser casas, vai ser terrenos, e por aí vai. As empresas, você pode estar investindo em outras empresas e por aí vai. Externa, eu tenho ingresso líquido de capital, né, empréstimo, financiamento, transferência do governo e outras coisas mais. Então você tem assim, a poupança das famílias, das empresas podem ser classificadas como espontânea ou estimuladas e compulsórias, né? Então você tem o ingresso de capital, empréstimos, financiamento, transferência de governo, formam uma poupança externa. As famílias e as empresas podem levar e devem, por várias razões, formar suas poupanças de modo que espontâneo ou estimulado por uma necessidade diversa. E essa necessidade pode ser o quê? Uma doença, desemprego e outras coisas mais que a gente pode estar pensando. E aí eu tenho um fator que precisa ser hoje visto e pensado muito, que é o fator tecnológico.
Então você vê hoje a tecnologia ela é voltada muito no investimento muito pesado, essa questão de tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode pensar somente nessa questão do computador, não é isso. Tecnologia é conhecimento. Então primeiramente eu quero levar vocês a pensar nessa tecnologia, nesse capital tecnológico, que é o capital do desenvolvimento. E aí eu tenho realmente o que o homem vem desenvolvendo, mas olhando também para o usual, eu começo a ver hoje uma economia muito forte dentro desse setor, principalmente quando eu vejo as empresas que estão substituindo a matéria-prima humana pela robótica. Então você precisa ver, né, por exemplo, quando o homem possui a utilização do seu conhecimento, ele também está utilizando uma tecnologia, né? Então a capacidade tecnológica é isto: inovar, aperfeiçoar, né, inventar processos novos, como sistema de produção e outras coisas mais. Então essa capacidade tecnológica ela é voltada para o homem. Não vamos pensar que é a máquina em si. Ali são as ferramentas tecnológicas. Então a economia ela está muito mais voltada para os dois, tanto para a capacidade tecnológica como para as ferramentas tecnológicas. Então são duas variáveis diferentes. E você tem um fator empresarial. No mundo há uma diversidade de recursos naturais sendo utilizáveis ou não, né? Renováveis ou não. Existem milhares de pessoas dispostas a trabalhar por uma grana, outros por mais, outros por menos, né? E aí você precisa começar a ver como é que está hoje as empresas economicamente. Então, hoje a gente tem passado por esse fator catastrófico, né, que é essa pandemia, e o fator empresarial, como é que ele vai ficar? E bem interessante que você tem vários discursos, né? Você tem aqueles, como o próprio presidente ele prega, que o Brasil vai entrar no caos por causa dessa parada. Do outro lado você tem estudiosos dizendo que as grandes empresas elas têm capital de reserva para aguentar um baque desse, não por um mês, mas por até 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem capital de reserva. Agora, claro, evidente, pessoal, que a gente está falando de grandes empresas, né? Mas as pequenas não têm. A pequena empresa, o pequeno empresário, ele vende o almoço para comprar o jantar, ele vende o jantar para comprar o café, ele vende o café para comprar o almoço, e aí? Né? Às vezes um pequeno empregado desse, ele já gera emprego para 5, 6 pessoas, e já essas 5, 6 pessoas, cada um sustenta mais 4, e assim sucessivamente. Então você já tem aí uma empresa, ela impactando diretamente e indiretamente, de repente, na vida aí de 24 pessoas. Né? Se eu multiplicar 6 funcionários por 4, então você começa a ver esse impacto. Então a gente precisa, de repente, observar isso aí. Né? Então, eu tenho esse fator empresarial. A gente podia até fazer um trabalho sobre isso, para vocês poderem estudar, para vocês poderem pesquisar e dar um feedback econômico com relação a isso. Não vou fazer não, tá bom? E aí eu tenho o setor de produção, e aí vou falar bem rápido aqui, e aí eu tenho o primário, secundário e terciário. E aí o primário, né, setor primário de produção, encontra-se na agricultura. O secundário de produção estão contidas as indústrias de extração mineral, de transformação, de consumo e atividade. E o setor terciário é os prestadores de serviço. Ok? Então você tem a agricultura, né, você tem as indústrias de extração e minério e transformação de consumo, e você tem o terciário, né, o setor terciário, e encontra-se o comércio em geral, de produção. E aí a gente vai falar de bens tangíveis, a gente já falou sobre isso aqui, ok? E aí eu vou passar o último slide, o último bloco para vocês sobre o mercado.